Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando mais uma vez para te fazer companhia, para um bate-papo importante. Hoje é um bate-papo elucidativo. Estou recebendo aqui hoje para nossa conversa a Patrícia Bortoni. Bem-vinda, com toda alegria. Ai, sempre. Obrigada, Sami, mais uma vez. Obrigada Eu tô muito feliz de estar aqui. Olha que esse programa Mundial e você está às 16h30 há 2 anos e eu tô assim, me preparando para trazer a Patrícia. Já chegamos a falar antes, né? Foi. E agora deu certo. Estou muito feliz de te receber aqui hoje, porque o assunto ele é extremamente importante. A Patrícia ela é fisioterapeuta, especialista em neurologia pela USP, tem pós em acupuntura e em medicina integrativa, é radiestesista genética e é disso que nós vamos falar aqui hoje. Tratar deste olhar diferenciado da radiestesia genética para a radiestesia. Vamos entender tudo isso, mas antes de qualquer coisa, quero agradecer você que esteve conosco ontem no Mundial Podcast. Então, se você perdeu, tá lá no YouTube da Vibe Mundial. Na segunda-feira, nós estreamos o programa Mundial e você de um jeitinho diferente, com cara de podcast, começando às 16 horas, das 16 às 17 horas, diretamente do nosso estúdio de podcast, que é aqui mesmo no andar da Vibe Mundial. Foi super gostoso, eu recebi o William Sanches, foi a coisa mais linda do nosso bate-papo. Quero agradecer você que nos acompanhou, que está aí nos acompanhando e que tenha uma vida longa esse Mundial Podcast, que é o podcast oficial da Vibe Mundial. Ai, mas eu vi, foi Você lindo. Você viu? Amei. Foi demais? Foi, demais. E agora parabéns. Nós vamos... obrigada, né? A gente agradece, Dona Lucy Rothschild estava ali na muito frente legal. também. Foi uma proposta dela. Muito bom. Uma ideia inovadora. E o estúdio tá lindo, né? Tá. Aqui o nosso estúdio aqui. Tá. Se você ainda não viu, tá só nos ouvindo nos 95,7. Pode acessar o nosso YouTube e você vai ver como que é o cenário do nosso estúdio aqui da Vibe Mundial. E temos também o estúdio do Vibecast. A gente chama de Vibecast. Ai, chiquérrimo, né? adoro. É isso aí. Agora, pra gente não perder tempo, vamos entender essa radiestesia genética. Patrícia, a pergunta é... Vai. Qual é o conceito de radiestesia? Nós conhecemos radiestesia, eu quero entender o seu olhar. Qual é o conceito de radiestesia e qual é o conceito da radiestesia genética? Como elas se unem, como que é esse formato de trabalho? Tá, então vamos lá. Tem uma história por trás? Tem uma história, né? A radiestesia, ela é da era pré-histórica, né? Então, a radiestesia em si, a radiestesia tradicional, significa o quê? Captar energia, frequência, comprimento de onda. A palavra radiestesia significa sentir energia. Então, o radiestesista nada mais é do que uma antena de captação. Isso é a radiestesia. O que a gente tem na história, né, da radiestesia? Gráficos, formas geométricas, porque a radiestesia é feita de formas geométricas. Então, a gente sabe que um círculo emite uma energia, um quadrado uma energia diferente. Então, ao longo dos anos, desde dos primórdios aí, gráficos foram aparecendo, foram sendo criados e as pessoas usam com a mesma finalidade até hoje. Então, nós temos gráficos muito antigos, né, que são usados assim... faz de conta, um exemplo. Esse círculo serve para isto e vai servir para isto para todas as pessoas. Esse é o conceito que vem. Então, a radiestesia, ela é usada através dessas formas geométricas para emissão, né, de energia. A gente tem uma confusão aqui um pouco no Brasil, que fala de mesa radiônica, o que é radiônica, o que é radiestesia e radiestesia de onda de forma. Então, por exemplo, a radiônica é quando a gente utiliza aparelhos eletroeletrônicos ou caixinhas pretas com coisas lá dentro. Isso é radiônica. A gente comete um erro aqui no Brasil grande em nomear a radiônica. Porque a radiônica que você vê nas mesas são só gráficos. Isso é radiestesia de onda de forma. Então, o nome está errado. Começa aí. Tá, aprendemos uma coisa agora. O nome já está errado. Quando as pessoas de fora do Brasil, né, porque a gente tem a radiestesia muito forte na França, na Itália, Europa toda, né, bastante forte,
enxerga, a gente falando que radiônica são aquelas formas geométricas, já não cai tão bem assim a coisa, né? Porque o conceito está errado. Eu não estou falando que as mesas não funcionam. Eu não posso falar do que eu não conheço. Você está falando da nomenclatura. Da nomenclatura. Então, assim, leviano é aquele que fala do que não conhece. E isso acontece muito, mas eu não sou desse tipo. Bom, isso é radiônica. Radiestesia de onda de forma, então, são as formas geométricas. Emissão através da forma geométrica. E radiestesia é o quê? Captar energia. Tá. Então, de acordo com esses conceitos, a radiestesia genética foi desenvolvida por mim há mais de 25 anos, em que eu aprendi a radiestesia genética com o meu mestre, que era o professor Carlos Alberto Zimmermann, que já faleceu. E ele tinha um método, um sistema próprio, em que ele tinha gráficos próprios em que ele desenvolveu. E a metodologia é diferente. Então, por exemplo, o jeito de trabalhar. Você não vai usar apenas um gráfico para a mesma coisa para todas as pessoas. Isso não existe. Porque a gente valoriza o subconsciente de quem está ali. Então, cada pessoa vai interagir com o gráfico de uma forma diferente. E é isso que nós ficamos para trás no Brasil. Entende? Entendi. Então, assim, o poder que cada ser humano tem é muito grande. Então, quando você coloca uma pessoa no mesmo gráfico e fala que serve para você da mesma forma e para mim, eu estou simplesmente aniquilando a sua energia, dizendo que você é igual a mim. E ninguém é igual a ninguém. Ponto. Então, o que acontece? Eu aprendi o sistema, né, o método Zimmermann. Eu era cobaia dele, na verdade, ele foi meu sogro. Eu acabei conhecendo o meu namorado, que é meu marido até hoje, mas aí eu ficava mais com meu sogro do que com o marido, porque eu queria aprender a radiestesia e tudo mais. E aí chegou um determinado tempo, por termos subconscientes e conhecimentos diferentes, o que garante a nossa individualidade, eu acabei desenvolvendo uma outra linha do sistema terapêutico da radiestesia genética. Tá. Então, nós temos duas linhas, o método Zimmermann e a radiestesia genética. O método Zimmermann também é genético? Não. Não é genético? Não é. Ele tem uma linha... Era o método dele? Era o método dele, eu aprendi e tal, e desenvolvi a radiestesia genética, que é um sistema terapêutico com gráficos próprios também, e funciona assim: nunca uma mesa aberta para um cliente vai ser igual, nem para ele mesmo daqui 10 minutos. Por quê? Porque a gente é muito dinâmico. Então, o nosso subconsciente está ali com todas as informações, tudo que a pessoa passou na vida dela, tudo que ela escutou, que ela ouviu, viu, sentiu, está tudo ali. Nós, radiestesistas, somos treinados para entrar nesse subconsciente e trazer as informações. Através do quê? Do nosso método. Então, nós temos papéis que têm origens de possíveis doenças, desequilíbrios, mas é uma metodologia da radiestesia genética. Tá. Então, o que a gente faz? A gente utiliza a radiestesia, que é o captar energia. A gente utiliza a radiestesia de onda de forma, que são os nossos gráficos emitindo os tratamentos. São gráficos diferenciados. Diferenciados, próprios do nosso sistema. Tá, então essa coisa também da gente sair utilizando os gráficos, porque tá escrito ali que você comprou o gráfico. Exato. Que serve para quebrar energias. Exato. Negativas, acaba nem... Isso para nós não funciona. Tá. Entendeu? É um tabu, é um mito. Eu não quero dizer que não funciona, tá? Tá. No teu trabalho. No meu trabalho, a gente não tem. Primeiro que os gráficos são do sistema terapêutico Radigen, né? Da radiestesia genética. E segundo que nunca você vai interagir com os nossos tratamentos e gráficos da mesma forma. Porque você nunca vai ser igual. Daqui um segundo a gente já é outro. Pois é. Aí eu tô falando de saúde em todos os níveis? Em todos os níveis. Saúde... Porque você tá falando do ser, sim, né? Então, sim. A gente tá falando de físico, mental, emocional. Tudo. Uma palavra que a gente tenta evitar dentro do sistema terapêutico da Radigen é o espiritual. Tá. Porque a gente tem uma mistura no Brasil do que é espiritual, do que é espiritualidade, do que é religião, do que é crença. Então, a gente ainda está definindo isso, né? Então, assim, essa mistura não é boa para a radiestesia de forma geral. Tá.
Porque a radiestesia não tem nada a ver com religião, com crença, com nada disso. A gente trabalha uma mente. Então, a gente capta as informações do subconsciente do cliente, do alvo, mas não tem nada a ver com religião nem crença. Quando eu procuro o teu trabalho de radiestesia genética para a gente poder entender melhor como que é o teu contato com esse cliente ou paciente, Sim. Qual é a forma de atendimento? Eu te procuro, qual é o primeiro passo e como que se dá o tratamento? Tá. Bom, a gente tem que ter uma coisa que é o testemunho, que é o nome completo, data de nascimento e endereço completo. Você pode estar comigo presencialmente, pode ser online, ao vivo, e eu posso fazer sua sessão e depois te mandar um feedback. Tá, isso não tem problema. Então, na época da pandemia, a Radigen disparou, porque a gente atendeu clientes do mundo todo, porque a gente não podia estar em contato, né? Então, inclusive nessa época, a gente desenvolveu também um gráfico que se chama Pasma, ele é aberto para todos, não é só para quem é aluno. Tá. Eu coloquei na internet porque é um gráfico que trabalhava a paz mental. Porque a gente sabe que o nosso sistema imunológico, quando a gente tem pensamentos ruins, seja de medo, de nervoso, raiva, o que for, uma coisa assim, a gente diminui o nosso sistema imunológico, né? Então, esse gráfico veio para isso, no sentido de deixar a pessoa mais serena. Então, foi bastante proveitoso, assim, na pandemia. E que excelente forma da gente manter o sistema imunológico em equilíbrio, né? Mantendo a paz. Que é a base de tudo, né? Porque quando a gente está mais sereno, a gente modifica todas as moléculas do corpo, o funcionamento dos órgãos, né? A gente tem um campo eletromagnético que se chama aura, mas eu prefiro campo eletromagnético. A gente tem uma coisa mais reforçada e que ajuda exatamente para não entrada de possíveis doenças. O corpo ele reage. Ele vai recebendo essas informações. De né? todos os tipos, né? Seja naquilo que você come, naquilo que você escuta, os locais que você frequenta, tudo isso tem, né? Vai mandando informação pra gente. Informação. E a gente não tem como bloquear isso. Né? É difícil porque a gente não fica atento 100% do tempo. Porque a gente tem mais o que fazer também, né? Porque não dá, né? Fala assim, como eu caí nisso? Caiu, tava ocupado com outra coisa. Isso, eu brinco com os meus alunos, eu falo, olha, gente, eu faço xixi, né? Eu faço cocô. Então, é assim, eu tenho outras coisas para fazer. Você poderia se manter imune? Ainda assim, não. Mas numa condição melhor, se você mentalizasse e fizesse sua proteção? Sim. Dá para fazer isso o tempo todo? Não dá, a gente tem que trabalhar, a gente tem que amar, a gente tem que se divertir, né? E aí abre brecha, não tem jeito. Não é? Não tem jeito. Eu acredito nisso também, né? E acontece. E às vezes a gente cai e cai feio, mas aí a gente pode pedir socorro. A gente deve, né? Entre nós, a gente se atende. A gente faz tratamento entre a gente, porque a gente sabe que o tempo todo a gente está em conexão com tantos tipos de energia, não dá para ficar tinindo o tempo todo, né? E a gente está aqui agora e está acontecendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Exato. E que se bobear tem a ver com a gente. Agora, vem cá, você faz o testemunho. Né? Então deixa eu voltar, né? Porque eu vou embora e não volto mais. Eu te trago. Tá, obrigada. Aí, a gente tava brincando, né? Que ela é signo ar e eu sou signo fogo. Então, a gente vai manter o equilíbrio aqui. Obrigada, Sami. Vamos lá. Então, depois disso, então não tem distância, eu posso estar com você ou longe de você. Isso, e a gente começa a verificar, de acordo com o nosso sistema terapêutico, todos os desequilíbrios que você tem para aquela hora. E aí a gente não apenas faz o diagnóstico dos desequilíbrios, como a gente trata, porque a gente tem os gráficos que emitem energia. Então, é uma coisa simples, são terapias normais, né? Duram 1 hora, 45 minutos a 1 hora. E aí, enquanto a gente está conversando, nós estamos trabalhando e trocando papel na mesa, mas é tudo com papel, porque são gráficos. Né? Então, esse é o sistema que a gente utiliza. Que maravilha! Aí, a partir daí, não tem uma anamnese, você me faz algumas perguntas, não? Os gráficos vão mostrando o que está acontecendo comigo. Exatamente. Então, o pessoal até brinca com a gente, fala assim, nossa, vocês são adivinhos. Não, nós não somos adivinhos. Esse é um outro erro que se comete aqui, que acha que a gente tem
o poder da adivinhação. Não é. A gente lê o seu campo energético. O que está ali, a gente vai conseguir ler. Nem sempre já está acontecendo, porque a gente tem um corpo físico, 6 corpos sutis. As coisas estão aqui, ó, que formam o nosso campo eletromagnético. E é aqui que a radiestesia está agindo? A gente já pega antes da coisa entrar no corpo. Com certeza absoluta. E quando entra no corpo, tem como tratar também pela tratar. Radiestesia a partir de um reequilíbrio? Com certeza. A gente consegue trabalhar órgãos físicos. Isso é mágico, é lindo. Mágico no bom sentido. Uhum. Né? Porque a gente consegue alterar as moléculas do corpo, os órgãos, porque a gente trabalha com a epigenética. E a epigenética é o quê? É aquela porção, a gente trabalha com a modificação da energia, né, do cliente, para que ele possa se manifestar de formas diferentes. Então, existe uma coisa que fala assim, bom, chama radiestesia genética porque entra na genética, veja só. Quando a gente trabalha com a epigenética em geral, não só através da radiestesia genética, mas com cor, com tudo que a gente pode ver, inclusive os médicos, os fisioterapeutas, todo o trabalho que é feito com uma pessoa altera seu corpo de alguma forma. Uhum. Seja no físico, no mental, tudo é alterado. E isso é o quê? É o poder da transformação do estado do cliente para que ele saia da doença que ele está. Seja ela física, mental, o que for. Então, a epigenética é uma coisa que a gente consegue, por exemplo, a pessoa vem com uma doença genética. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe que quando a doença está na pessoa, porque ela está sendo expressa. O gene está sendo expresso. E a epigenética consegue fazer o quê? Suprimir a expressão da doença. Isso é importantíssimo. Foi uma das maiores descobertas do último século, né? Sim. É um assunto extenso, maravilhoso. Né? E mágico, como você disse. Isso. Agora, se a pessoa ela tem, hoje está em moda, entre aspas, fazer os exames, os testes genéticos. Sim. Eles são válidos para que a gente possa entender como está a genética daquele corpo também e suprimir isso, ou nem é necessário? Não, necessário não é. Mas eu acho que a ciência nos auxilia em muitas coisas. Então, essa é outra coisa que a Radigen entra aqui no Brasil, né? A gente tenta fazer o quê? A gente gosta da ciência também. Uhum. Então, é aliar o trabalho que a gente tem, que hoje é pseudociência, mas que todo mundo fala de um jeito horrível, arrogante, pedante. É pseudociência. É pseudociência porque não temos evidências, porque não temos patrocínio, não temos um laboratório para mostrar. Para você ter uma ideia, eu desenvolvo uma pesquisa. Nós somos a única linha de pesquisa no Brasil, na radiestesia, que a gente faz o mapeamento cerebral com eletroencefalograma. Entre parênteses, eu pago tudo do meu bolso. Uhum. Então, eu tenho esse trabalho publicado dentro do Hospital Albert Einstein, na pós-graduação que eu fiz de Medicina Integrativa, que a gente mostra a alteração das atividades cerebrais pós uma sessão de radiestesia genética. Tá muito lindo. E se a gente se transforma constantemente, automaticamente o nosso cérebro também se modifica, né? Não são só os nossos órgãos ou o nosso sangue ou, né, as nossas células. Sim, porque as coisas vêm da nossa mente também, né? Aí entramos no papel da mente. Aí a radiestesia genética também atua nessa questão mental. Sim, porque a gente está observando, né, com as nossas pesquisas, atividades cerebrais, por exemplo, do antes e do depois. Então, um local do cérebro não estava funcionando, passa por uma sessão, a atividade volta. Nós tivemos casos, por exemplo, de clientes, de voluntários, porque a pesquisa é feita com voluntários, né? Que o cliente tinha 29 anos de idade cronológica. Aí ele fazia o primeiro eletroencefalograma e o mapeamento,
Você sabe que esse estudo mostra muita coisa. Os neurologistas que acompanham a gente interpretam a coisa de uma forma muito linda, né? Então, mostrava, por exemplo, que nesse caso, era 29 anos de idade cronológica, mas o cérebro dele tinha uma idade de 16 anos. Ai, que fantástico. E aí, pós-sessão, ele voltou, uma sessão, voltou para os 29 anos da idade cronológica. Isso é só um exemplo. Tá. Aí nós temos duas linhas, essa dos clientes, né, dos voluntários, e tem a linha dos terapeutas ADGEM. Então, o que a gente faz? E fazer eletroencefalograma é uma coisa meio complicada, porque você não pode se mexer, porque um mínimo movimento aqui já altera a cor do mapeamento, né? Então, o que a gente faz? O terapeuta ADGEM faz o eletroencefalograma mapeamento, já está tudo preparado na mesa, e a segunda parte, que já começa de novo o eletro e o mapeamento, é quando ele está tratando alguém. Então, a gente tem os assistentes que ajudam a fazer o menor movimento possível do terapeuta, ele só vai mostrando e vai tratando alguém. E aí, nós tivemos uma grata surpresa que diz que os radiestesistas genéticos bem treinados e com muito amor no coração ficam com a cabeça azul. O que quer dizer a cabeça azul? É o máximo da concentração em apenas um foco que se chama meditar. Entendi. Então, os terapeutas radigens ficam todos com a cabeça azul do Avatar. Gente. Que não é coincidência esse filme também, né? Não. É, com essa cor. Né? Acho que é Azul. tudo muito bem estudado, né? Acho que tudo que a gente vê no cinema é tudo muito bem estudado e às vezes levam anos para poder finalizar o projeto. Sim. O programa ele passa rápido e eu não quero deixar de falar de uma coisa importante. Tá. Você falou aqui dos seus alunos, Sim. Você falou dos terapeutas de RadiGen. Qualquer pessoa pode ser radiestesista genético? Sim, a gente não tem pré-requisitos formais. Então, o que ele precisa? Ter disciplina, amor no coração, vontade de fazer o bem, não só aos outros, mas para ele em primeiro lugar, porque uma pessoa que não se cuida, o que você não dá, o que você não tem, né? Isso aí. Então, assim, os pré-requisitos são esses cuidados e fazer a coisa direito. Mas, assim, pré-requisito formal... Não tem. Não tem. Não tenho que ser graduada em tal coisa, tá? Não. E aí o nosso curso também se transformou em curso de extensão universitária. Que lindo! A gente tem uma parceria maravilhosa com a Faculdade Ebramec, do Reginaldo Filho, que foi a primeira faculdade de medicina tradicional chinesa do Brasil. Ele é muito empenhado, a faculdade tem muito estudo. E a gente fez essa parceria e ele chancela o nosso curso, que agora tem 6 meses. É um final de semana por mês durante 6 meses. Que maravilhoso! E então é reconhecido pelo MEC. E a nossa vontade, não é só vontade, mas isso vai acontecer, nós estamos trabalhando para isso, é fazer isso aí virar uma pós-graduação com estudos científicos dentro da Faculdade Ibramec. Que aí facilita muito também fazer os estudos, né? Isso, porque ele tem lá laboratórios de histologia, então a gente vai ver modificação na célula, que é tudo que eu quero nessa vida. Que maravilha! E esse trabalho do tratamento, você utiliza os gráficos, mas você também utiliza o pêndulo ou não é necessário? Eu ia trazer o pêndulo, você acha? Esqueci. Não tem problema, você volta. Pois é. E a gente utiliza o pêndulo, que é um instrumento, né, um amplificador daquilo que eu sinto. Então, eu falo para a turma assim, a gente sente as coisas e nem sempre sabe falar o que sentiu. O pêndulo faz o quê? Você sente... E ele, através de micromovimentos da sua mão, em consequência da captação do cérebro de algum comando ou alguma informação, a gente tem micromovimentos na mão que o pêndulo vai se mover em cima do nosso sistema terapêutico, com várias origens, tratamentos, e a gente vai ali descobrindo o que a pessoa tem. Não só a pessoa, né? Os animais, bichinhos, as plantas, as casas, o ambiente. A radiestesia é muito utilizado para os ambientes. Sim. A radiestesia genética também, o RadiGen também. Também, a gente trabalha. Estou recebendo informações energéticas no meu corpo físico. A gente trabalha o local que a pessoa fica.
Então, a gente harmoniza, a gente neutraliza, tudo tem tempo, que nada é eterno, né? A não ser a nossa alma, certo? A gente tem um tempo de tratamento e vai renovando isso daí para deixar a energia perfeita. Por exemplo, o meu local de trabalho. Com certeza. Não é? Porque tudo sai também do local. A gente vibra o que o local vibra. E aí a gente tem água subterrânea, a gente tem construções, antena de celular, poste de alta tensão, tem muitas causas que deixam um local doente. E para a gente entrar na energia desse local, bastam 20 dias você lá dentro. E aí Nossa, você já imagina começa... quem mora ou trabalha há tanto tempo. Por isso que a gente vê a interrupção de muitas doenças que se dá em família. Ah, minha bisavó teve câncer, nananana, a gente consegue interromper esses padrões porque era o local que estava doente. Isso não é é só, maravilhoso. né? Mas Origem, essa é uma das informações. Isso, das informações. A gente faz controle agropecuário, tratando o local. Eu já tratei animais, os cavalos, angus, para reproduzir. Então, é uma coisa muito legal. É lindo, eu tô chorando. É lindo. Quem quiser conhecer mais teu trabalho e quem quiser fazer o curso, né? Eu acho que vai abrir, né? Turma. Vai, segundo semestre agora já temos a segunda turma no formato curso de extensão universitária. Olha, chiquérrimo isso. Chiquérrimo, extensão gente. Universitária e pede o diploma? Então, para ser extensão universitária, você tem que ter feito alguma faculdade. Alguma não graduação. Precisa ser na área da saúde. Senão é o curso aí normal. Na pós-graduação aí já vai ser diferente. Muito bem, acabou, estourei o tempo, não briga Já? comigo. Patrícia Bortoni. É assim que eu te encontro nas redes sociais? O arroba Radiestesia Genética, esse é o profissional no Insta. Radiestesia Genética, acessa agora, já pegue todas as informações, já pegue vários vídeos que a Patrícia deixa lá com informações desse nosso dia a dia. E olha quanta coisa boa a gente pode trazer para pertinho da gente. Sim, com certeza. E se curar, né, de todas as formas, levar uma vida mais leve. Exato. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Sami. Sucesso para você, viu? Ai, muito obrigada para nós. Amei esse bate-papo. Gente, Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.